seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a série Quem Matou Sarah, porque vocês pediram muito pra eu falar dessa série, principalmente porque tem um final aberto, e por isso, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre o final e também o que eu acredito que vai acontecer na segunda temporada, que já tá confirmada pro dia 19 de maio. Então, olha, se não perder nenhum conteúdo sobre as novidades dos filmes e da série, se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre tô atualizando aqui vocês e conversando e papeando esse papo gostoso que a gente gosta. No início da série, a gente é levado pro passeio de barco que ocasionou o acidente da Sarah, que até então a gente acreditava que ali foi o momento da morte dela, então a série ela é construída a partir desse momento, mas ao longo da série a gente descobre que a Sarah deixou várias pessoas bravas, que poderia ser a motivação para o assassinato dela, mas ela também descobre a parte clandestina do cassino do César e do seu sócio, o Sérgio, e que poderiam ser fortes fatores que teriam ocasionado a morte dela. E depois, quando a gente chega no fim, a gente descobre que a morte da Sarah foi em outro momento, e não o que a gente viu no início da temporada. E que, na realidade, ela tinha traços suicidas e que ela levou um tiro na cabeça e o seu crânio estava enterrado no quintal da sua casa. A série, ela bebe direto da fonte da Agatha Christie, com toda essa questão de quem é o assassino. Inclusive, a série inicia com uma frase da Agatha Christie falando que poucos de nós são o que parecem ser. E aí a série vai trabalhando com a motivação que cada personagem poderia ter para ter matado a Sarah. E falando em narrativa, eu gosto muito de como a série trabalha a Sarah como o ponto central para as motivações, obviamente, né? Porque ela foi assassinada. Mas aqui o que eu gosto é como eles vão mostrando aos poucos como ela tinha uma certa facilidade em saber o segredo dos outros, né? Então ela sabe do crush do Chema, ela traiu o namorado com o próprio pai. Então, por exemplo, se o Rodolfo tivesse descoberto em algum momento que a gente ainda não viu, poderia ser uma motivação para ele, apesar de que a série ela demonstra que ele não sabe realmente. E também toda a questão do cassino, dela ter descoberto sobre o tráfico de mulheres e também do assassinato delas. Inclusive, ela tinha uma prova que era uma fita. E aí, quando a gente chega no final da série, a gente descobre que ela foi morta de outra forma, né? Não tinha sido ali no paraquedas. Eu fico muito curiosa de como eles vão trabalhar isso, porque em vários momentos da série, tudo estava relacionado à queda do paraquedas. Então, precisa ser algo muito rápido entre o momento do acidente e depois toda a questão, apesar que eu acredito que a série ela vai trabalhar com alguns espaçamentos, porque tem toda a relação do diário, tem toda uma construção para demonstrar que ela tinha pensamentos suicidas. Até então a gente estava numa parte do diário que até então foi aquele momento das férias, né? Tanto que quando ela fala do Elroy, que ele sabia de tudo, foi um momento que aconteceu ali no sítio. Mas afinal, quem que é o real assassino? Eu sinceramente acredito que a série já mostrou pra gente, mas eu também acredito que a gente tem duas possibilidades do que pode acontecer na segunda temporada a partir dos eventos finais da primeira temporada. Quando a gente é levado para um dos flashbacks do Alex na prisão, ainda um pouco mais novo, a gente vê que o fada madrinha dele, na realidade, também tem motivações pessoais para querer se vingar da família, porque ele fala que a filha dele, a Flor, ela fazia parte desse cassino clandestino e que eles forçaram coisas que ela não queria fazer, como se prostituir, e ela foi uma das assassinadas igual a Imara. E a gente sabe que desde o início, grande parte do mistério não está necessariamente relacionado ao momento inicial ali que a gente acompanha, mas sim que tudo foi ocasionado por causa dessa descoberta desse cassino clandestino, e principalmente quando a gente descobre que o Sérgio, ele tem, né, essas fitas das mulheres que ele matou. Inclusive, a gente vê a fita da Flor lá, ou seja, o Sérgio matou ela. Dito tudo isso, eu sinceramente acredito que o verdadeiro assassino é o Sérgio. A gente sabe que o César, ele tem uma personalidade detestável, mas ele nunca matou uma mulher. Quem já matou uma mulher foi o Sérgio, e a gente viu como ele ficou muito incomodado com o fato da Sarah estar ali no sítio e ela saber de tudo. Foi um conflito que ele tentou evitar, e como eu falei, esses dois casos, tanto do fada madrinha e do Alex, são casos que se conectam, e como a gente viu que ele foi o responsável pela morte da Imara e também da Flor, a gente provavelmente pode imaginar que ele é o verdadeiro assassino da Sarah. Inclusive, quando a gente vai pro momento final da série, que a gente tem os flashes, a gente vê que o local da morte dela é um local meio que parecia uma floresta bem similar ao que a Imara foi desovada depois de ter sido morta. E mesmo que no meio desses flashes a gente tenha visto César, pode ser que seja algum momento complementar ao que acontece ali, mas ele não ser o assassino, ou pode ser um momento que comprova o álibi dele, que ele de fato não estava no local.
Até porque eu acho que a série ela não ia entregar de bandeja assim no final da primeira temporada, e sem falar também que o que a gente viu nessa primeira temporada é que o César tava tudo levando para que fosse ele, e no final foi a esposa dele. É que nem eu falei, ele tem uma personalidade detestável, ele faz coisas detestáveis, ele não respeita as mulheres do convívio dele e do convívio do filho, enfim, ele não respeita ninguém, mas a gente viu que ele não foi o verdadeiro causador do Parasail, e sim a mulher dele. Então a gente vê como o César, ele sempre tá sendo levado como assassino, mas no final ele não é, ele só é realmente detestável. Por isso eu acredito que é o Sérgio. E sem falar também que conforme o Alex tá chegando próximo da verdade, a gente vê como a própria família não compactua com as ações do pai, conforme eles vão descobrindo coisas que ele fez, mas não necessariamente que ele assassinou. Eles acreditam que ele foi o verdadeiro assassino da Sarah, mas a gente também vê em vários momentos a Elisa conversando com o Alex, falando que ela não concorda realmente com o que a família faz, mas que ela não queria que a família fosse destruída. Então, isso também traria um distanciamento nessa questão, né? A família ela não seria destruída, o pai talvez ele tenha que assumir algumas coisas que ele fez e talvez fique isolado da família, mas a família em si não acaba. Então, talvez isso seja uma pista do direcionamento que a série tá dando pra gente, que o foco não necessariamente tá na família. E a gente não pode esquecer que no momento que a Sarah tava sentindo que algo podia acontecer com ela entregou a fita pra melhor amiga dela. E uma coisa que é importante observar é que no momento que a Elisa sai do escritório do Sérgio, ela tá com a fita, mas quando ela entrega pra amiga, ela já tá com outra roupa. Então é bem provável que essa cena ela já faça parte do mistério da segunda temporada. Mas ela sabe que isso é gravíssimo que ela descobriu, e ela até chega a falar: se algo acontecer comigo, você mostra isso pra alguém, você leva na polícia. Então isso reforça mais uma vez que todo esse caso tá relacionado com o cassino, com o crime real que acontece ali. E faria total sentido que o Sérgio salvasse o César, né? Não necessariamente só porque eles são sócios de negócio e tudo mais, mas também porque ele estaria salvando a pele dele ali. E a gente sabe que ele é bom de tentar negociar, tanto que em certo momento, quando ele acha que já tá inviável toda essa situação do Alex, que ele tá próximo de descobrir e de acabar realmente com eles, que até a empresa tá sofrendo ali, então a gente vê que ele é muito esperto e calculista. E não só, né? Quando a gente tem um episódio que é um pouquinho mais focado nele, mostrando que essas mortes chegam quase a beirar o fetiche, porque afinal ele grava e ele reassiste depois. Eu não sei até se a série ela não construiria ele como um serial killer, porque a gente pode ver ali, por exemplo, na cena da geladeira, né, como que ele é metódico, então tudo é muito organizadinho para ele. E o serial killer, né, ele geralmente tem os seus troféus, e talvez o troféu dele seja essas fitas. Será que de repente a motivação não foi nem a Sarah descobrir, mas ter pego um dos troféus dele? Agora, a série também deixa entender que a morte poderia ter sido ocasionada pela própria Sarah, porque ela tinha sentimentos suicidas, que nem a gente viu ali no diário, mas eu acredito que pode ter sido algo muito mais premeditado do que suicida, no sentido em que ela sabia que estava próxima de morrer, até porque, olha só, o CSI dentro da Natália, o tiro ele foi no meio da cabeça. Eu me arrisco a dizer que é quase impossível ser um tiro tão certeiro assim no meio da testa, então precisaria realmente vir de alguém. Mas isso não quer dizer que não foi premeditado por ela, no sentido de ser algo bem similar à fita. Ela sabia que estava prestes a morrer e ela avisou alguém, e essa pessoa seria responsável por enterrar ela no quintal e também deixar o diário em um lugar que conseguiria ver, ou a própria Sarah deixou o diário ali, até porque tinha o desenho que fez com que o irmão chegasse à conclusão que estava ali no quintal. Então isso foi algo pensado para ser encontrado, e talvez o crânio ali dê uma boa pista de como aconteceu esse assassinato. Eu não acho que ela se suicidou, eu acho que ela pensou muito bem, que nem ela pensou da fita. Então é muito comum, por exemplo, quando a gente tem duas temporadas, e principalmente duas temporadas que foram planejadas, porque me parece que a série ela foi gravada meio que em sequência para ter uma estreia tão próxima assim. Então é bem comum que se utilize da mesma narrativa. Então a segunda temporada traria elementos similares. Por exemplo, é bem capaz ali no primeiro episódio da gente ver como aconteceu a morte, e ao decorrer da temporada a gente ir entendendo o que levaria aquilo, quem faria aquilo, e aí
o exemplo da fita, né, que ela entregou para a melhor amiga dela, pode até ter sido que ela tenha pedido para a melhor amiga dela enterrar ela lá e tudo ter feito parte do plano, inclusive dessa identidade dela como Diana. Então, da mesma forma que ela entregou a fita para a melhor amiga dela, ela poderia ter premeditado para que ela ou outra pessoa enterrasse ela no quintal e assim a gente descobrisse quem é o verdadeiro assassino e qual que é a motivação por trás. Lembrando que a segunda temporada já tá confirmada para o dia 19 de maio. Eu tô bastante curiosa como que vai ser o desfecho deste assassinato e a gente finalmente descobrir quem matou Sarah. Mas eu quero saber de vocês, quem que vocês acham que é o assassino? Teve mais alguma pista ao decorrer aí da série? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!